Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Sara Shimorans e estou sempre aqui para falar de literatura e escrita. E no vídeo de hoje eu vou falar de um livro nacional contemporâneo de aventura. Mas antes de ir para o vídeo, eu já deixo os meus avisos iniciais. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveite e já se inscreva. Ative as notificações para você não perder nenhum vídeo e deixe o seu like, porque você não tem ideia do quanto o seu like me ajuda a manter a comunidade literária aqui no YouTube. Se você tiver interesse, me acompanhe também pelas redes sociais, porque lá frequentemente eu posto conteúdos relacionados à literatura, à escrita e à cultura no geral, além de estar sempre interagindo com vocês. O livro nacional contemporâneo que eu vou falar hoje é Pedro Paulo e a Cidade Perdida, de autoria de Odair Emílio. Eu já tinha feito uma resenha e um diário de leitura sobre esse livro nas minhas outras redes e o pessoal simplesmente adorou e engajou bastante, porque é um livro que tem muita aventura e também tem muitos fatos históricos interessantes, que foram misturados com a imaginação do autor. Primeiramente, eu vou enfatizar essa capa, que eu achei muito bonita, simples, mas marcante, muito linda mesmo, sem contar que eu adoro livro físico, né? Muito bom ter livro físico. Gosto do e-book também, mas ai, gente, não se compara. Eu dou meus parabéns ao autor Odair Emílio, porque ele fez um trabalho muito bom. A equipe também por trás desse livro foi muito boa. Assim, a história foi bem planejada, né? Todas as coisas que envolviam essa história, os livros, também foram muito bem executados. Falando um pouco agora da trama, o livro conta a história da jornada de Pedro Paulo, que leva o nome ao título. É um livro juvenil com uma linguagem bem fluida, uma escrita simples e bonita, com nada que possa comprometer o entendimento do texto. E é nessa narrativa simples que Odair Emílio retrata Pedro Paulo, um garoto de 18 anos com valores sólidos, um menino com a imaginação muito fértil e destacado na escola com as suas notas altas. O livro começa nos mostrando primeiramente o contexto social no qual Pedro Paulo está inserido. A família de Pedro Paulo vive em condições bem humildes, e esse é um dos motivos pelos quais Pedro Paulo se dedica bastante à disciplina e ao estudo. É um personagem bem sério, bem centrado e que faz de tudo pela família. Ele tem uma conexão com o pai e com a mãe muito profunda. É muito bonito de ver a relação deles e o quanto Pedro Paulo se esforça para colocar os pais dele numa qualidade de vida um pouco melhor. E em função do desempenho acadêmico de Pedro Paulo, ele é premiado com um passeio turístico na caverna de El Dourado. Agora, a trama já inserida nesse contexto da novidade do passeio, que torna Pedro Paulo muito feliz, ele começa a revelar para os leitores que ele sonha com uma cidade perdida. E esqueci de mencionar aqui antes que a caverna em El Dourado é conhecida como Caverna do Diabo. E ele imagina que essa caverna lhe dará respostas sobre essa misteriosa cidade. Ele acredita que seja uma cidade subterrânea realmente bem escondida, porém habitada. No percurso dessa viagem, ele conhece o professor de história, o professor Joe. Eles começam a conversar no ônibus durante o percurso. Pedro Paulo revela ao professor Joe essa sua vontade de conhecer essa cidade perdida. E o professor Joe, também com um espírito aventureiro, ele decide embarcar nessa jornada, nessa procura junto a Pedro Paulo. Eu achei isso muito interessante no livro, porque tanto o professor Joe quanto o Pedro Paulo têm esse espírito de aventura, porém eles têm as personalidades bem diferentes. Enquanto o professor Joe, ele é mais engraçado, ele é mais espontâneo, Pedro Paulo já é mais sério, já é mais centrado, não é tanto assim de brincadeira. E essas duas características combinam muito bem, porque dá uma leveza à história. E é claro, como toda boa história, durante esse passeio na caverna, uma coisa bem inusitada acontece. E esse professor Joe oferece a Pedro Paulo uma oportunidade imperdível. Os dois decidem ficar
mais tempo naquela região. Eles até encontram uma espécie de hotel e, obviamente, o professor Joe faz uma carta formal à escola solicitando que os dois fiquem mais tempo naquela excursão. Aí especificou os motivos, mas tudo foi bem certinho, tudo se encaminhou direitinho para que eles pudessem fazer essa investigação. E pasmem, eles realmente descobrem uma cidade perdida, bem antiga e totalmente isolada do resto do mundo. E isso, inclusive, é explicado no livro, aderindo a contextos históricos da história do Brasil. Então, todos aqueles contextos realmente favorecem o fato da cidade ser perdida. Isso quer dizer que o autor conjecturou muito bem as coisas, fazendo acreditar que realmente há uma cidade perdida por aí. Ou será que não existe? Pedro Paulo e o professor Joe descobrem um povo isolado há mais de 400 anos, descendentes de indianos. Eles também têm uma história bem triste, porque eles vivem em uma sociedade ditatorial. E quando vocês lerem o livro, vocês vão entender o porquê desse sistema. Para agradar os amantes das histórias de romance, bem no estilo de contos de fadas, Pedro Paulo conhece a princesa Lucille, o grande amor da vida dele. Nessa história vocês vão encontrar declarações profundas, muita paixão e vários momentos de empatia dignos de nota. E o que eu achei interessante nesse encontro da Lucille com Pedro Paulo é que no início ela é muito dura com ele. Ela inclusive dá muitas patadas ao Pedro Paulo, que não imaginava que o encontro com a sua princesa seria desse jeito. A Lucille, ela é meio desconfiada e a gente consegue entender o porquê ela é desconfiada, então, obviamente, ela ficou muito desconfiada quando conheceu o Pedro Paulo, por mais que sentisse por ele alguma coisa a mais, mas ela também desconfiava, sim, um pouco dele, das suas reais intenções, do que ele realmente estava fazendo naquela cidade, o que é normal. E no início isso frustrou um pouco Pedro Paulo, porém foi importante para ele aprender a lidar com diversidades e com as diferenças entre as pessoas. E eu confesso que às vezes eu ria muito com as patadas de Lucille. Mas, como eu disse anteriormente, gente, a parte mais admirável nesse livro, na minha percepção, são os fatos históricos, todo o contexto histórico que o autor colocou de fundo para surgir aquela cidade. E a partir daí a história se desenrolasse. Ou seja, a história do Brasil foi aderida ao contexto da trama, o que, no meu ponto de vista, enriquece muito a experiência da leitura. Porque não traz apenas entretenimento, mas também traz grandes aprendizados. E se preparem que vocês vão ficar chocados com a grande reviravolta, o plot twist das páginas finais. Realmente, eu não esperava por aquilo, então me surpreendeu muito. Eu realmente fiz muitas teorias, mas não acertei em uma delas. É uma história muito leve, então por isso mesmo eu nem vou dar alertas assim de gatilhos, porque realmente eu não vi nenhum. Eu acho que qualquer pessoa teria uma experiência muito agradável com essa leitura. Então realmente eu indico. O livro convida a gente para o livro 2, que é Pedro Paulo Entre Dois Mundos, que eu já tô animada para receber e mostrar o livro para vocês e trazer as minhas impressões do segundo livro para vocês. Do ponto de vista técnico do Pedro Paulo e a Cidade Perdida, o livro foi muito bem confeccionado, o espaçamento entre linhas é muito bom, a letra tem um tamanho confortável, as páginas amareladas facilitam muito a leitura. Então, na confecção, foi também espetacular. Não se preocupe que eu vou deixar aqui na descrição as formas de aquisição do livro, bem como vou deixar por aqui a rede social do autor, para que vocês possam trocar ideias com ele. E você já leu Pedro Paulo e a Cidade Perdida? Quais foram as suas impressões? Se você não leu, o livro te despertou interesse? Me conta aqui pra gente poder conversar. O vídeo de hoje foi esse, a apresentação de hoje foi essa. Eu espero realmente que vocês tenham gostado. Vou frisar novamente para vocês se inscreverem, caso ainda não tenham se inscrito, ativar as notificações, deixar o like, porque me ajuda demais. E caso tenham interesse, me acompanhar pelas redes sociais. Eu espero que todos vocês tenham uma excelente semana e até o próximo vídeo.